Sabe, a minha palavra dizendo o seguinte: você deseja viver uma nova história? Quem não deseja viver uma nova história, hein, dona Nete? Quem não deseja viver uma nova história? Não é verdade, irmãs? A gente deseja viver uma nova história, porque a gente se delicia em viver coisas novas, mas uma nova história abençoada. Abençoada. Então eu perguntei: você deseja viver uma nova história? Alguém disse assim: sim. Você tem sentido queimar teu coração numa expectativa de uma mudança de vida extraordinária? Alguém disse: sim. Você deseja viver um novo de Deus sobre a tua trajetória? Alguém disse: sim. Eu terminei dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: você conhece alguém? Alguém? Parente, amigo, inimigo, seja quem for, você conhece alguém que necessita urgentemente de mudança de vida, de viver uma nova história? Alguém disse: sim, eu conheço vários. Então, se você disse sim a uma dessas perguntas que eu lhe fiz, essa live é para você. Você está no lugar certo. Você chegou na live certa. Agora é para você. Aleluia. Escute bem. Quero ler um texto com vocês que está em Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, disse o Senhor. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou Abrão para Deus: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta a Abrão: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse o Senhor a Abrão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu o Senhor: assim será a sua descendência. Versículo 6: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Glória a Deus. Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje, o assunto da mensagem de hoje,
que o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, colocou em meu coração para abençoar as nossas vidas, a minha, a sua vida. O tema é este: que história você quer viver? Que história você quer viver? A história dos homens ou a história de Deus? Novamente, o Espírito Santo te trouxe neste culto, te trouxe nesta live, te trouxe nessa transmissão ao vivo para te perguntar. Hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. O Espírito Santo nos diz nessa noite: que história você quer viver? Que história você opta a viver? Que história você decide viver? A história dos homens ou a história de Deus? Certa vez, em certa ocasião, eu ouvi um sábio e amado pastor dizer o seguinte. Ele disse que uma história possui 3 partes. Este sábio pastor, amado pastor, disse que uma história possui 3 partes. A parte de um, a parte do outro e a verdade. Toda história possui 3 partes: a parte de um, a parte do outro e a verdade. Queridos, apreciados irmãos, é exatamente isso. É exatamente isso que nós encontramos neste texto que acabamos de ler. Esse texto que acabamos de ler, ele relata exatamente isso. Exatamente isso. Esse texto mostra uma história. Que história é essa? A história bíblica. A história puramente bíblica. A história puramente inspirada pelo Espírito de Deus. Este texto também nos mostra 3 partes. Uma história, 3 partes. Primeiro, este texto fala da parte da história de Abraão, a história do homem. Segundo, este texto fala da segunda parte dessa história, que é a história de Deus, a história dos céus. E terceiro, esse texto vai nos mostrar a verdade. Que história é melhor? Que história é melhor? A história dos homens ou a história de Deus? Perceba comigo que se você deseja, se você anseia, anela em viver uma nova história, você precisa agora aguçar os seus ouvidos, abrir o teu coração, fitar os teus olhos nas coisas do alto, porque nessa noite o amigo Espírito Santo vai guiar você em uma trajetória para que você viva uma nova e linda história para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos caminhar comigo. Que história você quer viver? A primeira parte da história que encontramos aqui é a história de Abrão, ou seja, a história do homem. A história do homem. Vamos observar qual é a história de Abrão, qual é a história do homem.
Qual é a história que a humanidade está careca de ouvir? Versículo 1 diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Você observa que você percebe um Deus entrando em cena animado. Deus entra aqui em cena animado, com uma palavra para cima. Deus aparece assim: Abrão, não tenha medo, eu sou seu escudo. Abrão, grande será a sua recompensa. Deus entra assim: vambora, Abrão. Deus entra com aquela alegria estupenda, maravilhosa. Mas Abrão entra com a velha história do homem. Qual é a história do homem? Vamos observar? Mas Abrão perguntou ao Senhor: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou Abrão: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Você consegue perceber o tom? Deus entra com um tom para cima: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, eu te protejo. A sua recompensa será gigante, poderosa. E Abrão disse assim: a história do homem é a velha história, é a história das queixas, é a história da apatia, da melancolia, é a história do desânimo, da negatividade, da incredulidade. Abraão fala bem assim: ó soberano Senhor, que me darás? Que me darás se eu continuo sem filho? Que me darás se eu continuo sem filho? Sabe o que Abraão está dizendo? Senhor, a minha vida não mudou em nada até aqui. O que eu mais sonhava até agora, quer saber? Não aconteceu. Que me darás se eu continuo sem filho? Ou seja, o que o Senhor pode me dar se até agora o Senhor não me deu o que eu sonhava? O que o Senhor pode me dar se até agora nada diferente aconteceu na minha vida? O que o Senhor pode me dar se tudo o que eu queria até hoje não tenho? A história do homem é melancólica, de queixas, de questionamentos. Que me darás? Sabe o que acontece? A segunda coisa que Abraão fala, ele diz o seguinte: tu não me deste filho algum, e o meu servo Eliezer de Damasco será o meu herdeiro. Sabe o que ele está dizendo? Primeiro ele diz: até agora minha vida não mudou em nada. E segundo, pelo jeito, Senhor, pelo que eu estou vendo, vai ficar do mesmo jeito. Pelo jeito, o meu futuro vai ser a mesma coisa, porque até agora o único herdeiro que eu tenho é Eliezer de Damasco. Abraão está cheio de queixumes, cheio de negatividade. Existem pessoas que se aproximam de nós com esse espírito para baixo, espírito de murmuração. Você conhece alguém assim? Que você corre, sabe assim: vem fulano. Alguém pergunta assim: por que você não gosta de conversar com fulano?
Aí a pessoa diz assim: tá doido, rapaz. Ele sempre vem com a mesma velha história de sempre. Ele sempre tem a mesma velha história de sempre para contar. Tem pessoas que só contam desgraça. Você observou como Deus chegou? É assim que Deus chega em nossa vida. Deus chegou com Abraão. E aí, Abraão? Não tenha medo, rapaz. Eu sou teu escudo. A sua recompensa será enorme, será maravilhosa. Aí, Abraão: será mesmo? Estou vendo isso não, Senhor. Não deixe a negatividade dominar seu coração. Não deixe a murmuração dominar seu coração. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Escute bem. Quando nós somos dominados pelas murmurações, nós nos tornamos ingratos com Deus. Ingratos com Deus. Presta atenção. Não deixe a murmuração dominar seu coração. Nesse capítulo 15, não foi o começo da vida de Abraão com Deus. Para te lembrar bem, Abraão obedeceu o chamado de Deus no capítulo 12. Já estamos no capítulo 15. Do capítulo 12 ao capítulo 15, muitas coisas Abraão tinha vivido com Deus, mas a ingratidão fez ele esquecer. Porque no capítulo 12 ao capítulo 15, capítulo 12 em diante vai dizer o seguinte: que quando Abraão foi para o Egito por causa da fome, lá ele mentiu dizendo que Sara era a esposa dele, era a irmã dele, e era a esposa. E aí diz a Bíblia que Faraó tomou Sara para si, mas Deus livrou Abraão. Pegou a esposa de Abraão e deu de volta. A esposa é sua, ninguém pode tocar. Mas Abraão esqueceu. A Bíblia também diz que certa feita, Abraão teve uma desavença com seu sobrinho Ló. E aí diz a Bíblia que Abraão disse assim: meu sobrinho Ló, escolhe a terra que você quer. E aí diz a Bíblia que Ló foi olhar a terra, e Ló, com aquele olho de tandera, com aquele olho, sabe, de avareza, de ganância, diz a Bíblia que ele escolheu a melhor terra para ele e deixou o resto para Abraão. E Deus disse: Abraão, fica tranquilo, porque o que Ló pensa que é o resto será uma bênção. Ou seja, o Senhor abençoou Abraão quando Abraão se sentiu enganado, mas Abraão esqueceu. A Bíblia diz que passando um tempo, Ló, o sobrinho de Abraão, fora sequestrado, raptado. Nações inimigas invadiram Sodoma, Gomorra. E Ló, o sobrinho de Abraão, o avarento, o espertalhão, ele foi levado à força com a sua família. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão ficou sabendo que o sobrinho tinha sido sequestrado, raptado. Abraão pegou 318 servos treinados na sua casa e foi para a guerra. E Abraão, com o seu exército treinado em sua casa, venceu a guerra. Mas Abraão esqueceu. Abraão esqueceu que ele teve um encontro com um homem chamado Melquisedeque, o grande sacerdote Melquisedeque, o rei de Salém, o rei de paz, que para nós no Novo Testamento representa, simboliza a pessoa de Jesus. Abraão esqueceu que ele teve um encontro com Melquisedeque.
E Melquisedeque o abençoou Abrão, ao ponto de Abrão dar todo o dízimo ao Senhor através de Melquisedeque. Mas Abrão esqueceu. No capítulo 15, Abrão tinha vivido tudo isso. Mas quando Deus chega para ele dizendo: e aí, Abrão, não tenha medo, sou teu escudo, grande será a sua recompensa. E que Abrão disse: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro que eu tenho é meu servo Eliezer. Abrão estava dizendo: até hoje o Senhor não mudou em nada a minha vida. Olha para mim, você que está aqui, você que está aí me assistindo. Me perdoa pela palavra que eu vou usar, mas eu preciso usar. Não deixe a ingratidão atingir, dominar seu coração. Antes de você reclamar por aquilo que ainda você não tem, comece a agradecer por aquilo que Deus já fez na sua vida. Você não pode viver a história do homem. Sabe por quê? A história do homem é esta aqui. Esta foi a história do homem. A história do homem Abrão. Esta aqui. Que história você quer viver? A história do homem? A história que você conta para você mesmo? A história do homem é uma velha história. E esta velha história você tem no mundo sem Deus. Escute bem. Abrão, ele conta a história de si mesmo para Deus, mas uma história caótica, uma história depressiva. Se Abraão fosse um autor de um escritor, um autor de um filme, que história terrível. Ele fez uma história de si mesmo, uma história triste. Estou sem filho, não tenho nada, nunca tenho o que eu quero, o Senhor não me abençoa. Que história triste. Deixa eu te fazer uma pergunta: que história você conta de si mesmo? Qual é a história que você narra sobre a sua própria vida? Qual é a história que você narra para as pessoas sobre você? As pessoas te conhecem, as pessoas te ouvem como um homem que sonha, que tem esperança, como uma mulher que avança. Ou as pessoas te conhecem como alguém que só conta desgraça, que só conta fracasso, que só conta tragédia. Alguém que tem a mente aguçada para aquilo que não tem, mas tem a mente esquecida para aquilo que já recebeu. Larga essa amnésia espiritual, meu filho. Deus tem uma nova história para você. Esta é a parte de Deus. Deus disse para Abrão: o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Você lembra a conversa fiada de Abrão? Meu herdeiro vai ser esse servo, esse empregado. Abraão está tão ingrato que ele chama o servo que serviu ele há tantos anos de nada. Mas Deus fala bem assim: Abraão, você está muito negativo. Esse marasmo, na Bahia diz, esse marasmo seu é retado demais, rapaz. Deus diz assim: o seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. O que o Senhor está dizendo? Abrão, o que eu tenho para você será gerado através de você, por meio de você, em você. Aleluia. Escute bem. Estou falando com muitos Abrão hoje aqui. Estou falando com vários Abrãos hoje aqui. O que Deus tem para você, a nova história que Deus tem para você, vai ser gerado em você. Vai ser gerada em
você. Deus está dizendo: Abraão, a sua história não será essa que você contou. Abraão, a sua história é ruim demais. Abraão, a sua história é terrível. Abraão, a história que eu tenho para você não é a que você narrou de si. Abraão, se você quer viver uma nova história, viva a minha história, diz o Senhor. Sabe o que Deus faz com Abraão? Sabe o que Deus faz? Deus pega Abraão de dentro da tenda. Abraão estava dentro da tenda. Abraão estava em casa, enclausurado. No marasmo que só. Imagina a conversa que Abraão tinha com ele mesmo dentro de casa, dentro da tenda. Querido, eu tenho certeza que Sara já não estava mais suportando Abraão, porque gente ingrata é insuportável, cara. Gente ingrata só fala de coisas negativas. Deixa eu conjecturar. Certamente Abraão estava em casa, dentro de casa, trancado, dizendo bem assim: ai, Deus nunca faz nada na minha vida. Até hoje estou esperando esse filho, mas Deus nunca operou este milagre. Será que Deus existe? Será que o Deus que me chamou lá no capítulo 12, será que esse Deus é real? Será que eu não ouvi vozes? Será que eu não estava com problema? Talvez a conversa de Abraão é: não aguento mais ser crente, eu acho que eu vou desistir. Não acontece nada de bom na minha vida. O que eu mais sonho eu nunca tenho, nunca conquisto. Certamente esta era a conversa do velho Abraão dentro da tenda. Mas sabe o que Deus faz? Abraão, você está enclausurado demais. E oficina e mente vazia é oficina do diabo. Então Abraão, faz favor, meu filho, faz favor. Diz a Bíblia que Deus tira Abraão da tenda. Escute bem, você precisa sair do lugar que te deixa ainda mais negativo. Você precisa sair do lugar que limita a sua visão. Você precisa sair do lugar que te deixa para baixo. Você precisa sair do lugar que te deixa depressivo, angustiado. Saia daí. Ele diz que Deus pega Abraão e leva Abraão para fora da tenda. E diz o Senhor a Abraão: Abraão, olha para os céus. Olha para os céus. Veja, Abraão, as estrelas e conte, se é que você pode contar. Aí eu penso, Deus levando Abraão e Abraão contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000. Não dá mais. Não dá para contar estrelas, Senhor. É mais fácil contar quantos caroços de feijões tem em 1 quilo. Em um pacote de 1 quilo. É mais fácil contar quantos caroços de arroz tem em um pacote de 5 quilos do que contar as estrelas. Complicado, irmão, é contar a estrela. E Deus disse assim: Abraão, é fácil contar a estrela? Ele disse: não. O Senhor disse: então, Abraão, assim como são as estrelas, será a sua descendência. Abraão, a história que eu tenho para você é maior que as suas murmurações. Qual é a parte da história de Deus? Qual é a parte da história de Deus? Deus, só Ele tem uma nova
história na sua vida. Deus tem uma nova história para a sua vida, e essa nova história só pode acontecer por meio de Jesus. Que história você quer viver? A história de Deus, a nova história que você recebe em Cristo Jesus, ou a história dos homens, a história da murmuração, a história da negatividade, do marasmo? Que história você deseja viver hoje em sua vida? Que tipo de história você quer viver? A história de Deus ou a história dos homens? A história dos homens ou a história de Deus? Sabe o que a Bíblia diz? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, todos aqueles que estão em Cristo se tornam nova criatura. Eis que as coisas velhas, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo sobre a sua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus diz: porque eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova, vocês não a reconhecem? É isso que Deus tem preparado para nós, coisas novas, poderosas, porque Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e imaginamos. Escute bem, eu decido viver uma nova história. Eu decido apagar a minha velha história. Eu apago ela, eu jogo ela fora, para que essa história, a história de Deus, a história de Deus, seja transbordantemente marcada em minha vida. Quem deseja viver uma nova história, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aonde você estiver, aplauda bem forte o nome do Senhor. O nome do Senhor. Oh, aleluia. Você que deseja, você que está aí agora em sua casa, você conheceu que a história tem 3 partes. A parte do homem, a velha história. A parte do homem, a velha história. A história de queixas, a história de marasmo, de melancolia, de apatia. A história de negatividade, de incredulidade, do medo. Esta é a história do homem, a história da ingratidão. Mas eu também hoje te mostrei a história de Deus. Esta é a história de esperança. Esta é a história de salvação. Esta é a nova história que você pode viver em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. É isso que Deus tem para você, uma nova história. Mas para você viver essa nova história, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Deixa Jesus fazer morada em você. E você vai dizer: Senhor Jesus, dai-me um novo coração.
dá-me um novo coração, Senhor Jesus, porque eu quero viver uma nova história em minha vida. Que história você quer viver a partir de agora em sua vida? Você quer viver a história dos homens? A história de caos, de medo, de fracasso, de ingratidão? Ou você deseja viver a história de Deus? A nova história que em Cristo Jesus você pode agora começar a vivê-la. Lembra que a história tem 3 partes. A parte de a parte dos homens, a parte do fracasso, a parte de Abraão, a parte de Deus, a parte da vitória, da esperança, a parte dos céus e a verdade. E a pergunta é: pastor, mas o senhor não me mostrou a terceira parte. Qual é a terceira parte da verdade? É simples. Abraão contou a história dele. Deus disse: é muito estranha essa história sua é esquisita, é fracassada. E Deus disse: eu quero te propor a minha história. Então Abraão ficou entre a história dele ou a história de Deus. Abraão precisou, no capítulo 15 de Gênesis, decidir que história ele queria viver. Ele começaria a viver a partir daquele momento. Mas sabe qual história Abraão preferiu viver? Vamos perceber comigo. Versículo 6, conclusão, diz: Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe creditado como justiça. A Bíblia diz que Abraão decidiu viver a história de Deus. Tiago 2,23, Novo Testamento. Tiago diz: vocês precisam lembrar de Abraão, lembrar do testemunho de Abraão, porque as Escrituras dizem que pela fé Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quem decide viver uma nova história, quem decide viver a história de Deus, vive a história dos céus e se torna amigo de Deus. Só Jesus pode te guiar a nova história que os céus têm para você. Só Ele pode te conduzir. A partir de agora, se você crer, se você quiser. Escute bem. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Com Deus, nova história. Pela pessoa, pelo sacrifício eterno de Jesus Cristo. Sem Deus, história do homem, velha história, nunca muda, sempre igual. O mundo te faz isso. O mundo te torna o velho homem de sempre. Mas Jesus te dá uma nova história do Deus soberano eterno. Que história você quer viver? Que história você quer viver? Que Deus te abençoe. Se você deseja receber o Senhor Jesus Cristo agora como aquele que pode conduzir uma nova história, você vai colocar, compartilhar, comentar e dizer: eu estou recebendo o meu Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nós vamos entrar em contato contigo para te dar uma cobertura, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Onde você estiver,
Deixa eu orar por você. Abra tuas mãos. Abra tuas mãos. Aleluia. Abra o teu coração. Só Jesus pode mudar a tua história. Jesus é especialista em mudar a história trágica para uma história abençoada. Jesus é especialista em mudar histórias infernais para histórias celestiais. Jesus é especialista em mudar histórias que eram fracassadas em histórias vitoriosas. E Ele está agora, com toda a fé que eu tenho, Ele está agora afim, muito afim, sempre está afim de mudar a sua história. Se você crê, abra as tuas mãos. Nós te bendizemos, Pai. Eu quero entregar diante do Senhor cada coração que foi ministrado por esta mensagem. Eu não sei, eu nunca terei noção exata da tamanha proporção do alcance que esta mensagem terá. Mas o ouvido que ouvir esta mensagem, o coração que receber esta mensagem, em qualquer lugar do mundo, mesmo que seja longínquo, Senhor Jesus, sopra uma nova história sobre esse coração. Eu profetizo sobre você uma nova história. O mesmo Deus que mudou a minha história, o mesmo Deus que mudou a história da minha família, da minha vida, é o Deus que vai mudar a sua história. É o Deus que está mudando a sua história. O mesmo Deus que mudou milhares e milhares de gerações. Tantas gerações foram transformadas pela história de Deus. Este Deus agora está te chamando e te dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Eis que estou fazendo coisas novas. Oh Deus, abençoe este filho, esta filha, que estavam vivendo uma velha história, a história dos homens, a história da angústia. Mas agora, Senhor, eles saem do mundo terrível para viver no reino do Filho do seu amor. A história de Deus, a nova história escrita por Jesus Cristo. Oh Pai, eu te apresento essas vidas agora, que estão prostradas e chorando em casa, para que eles sejam tomados pelo peso da sua glória. Começa a escrever uma história nova para eles, Pai. Uma história transformadora, restauradora. Como o Senhor disse para Abraão: Abraão, a sua história não vai ter este fim. A tua história não será assim. Não foi o que eu preparei para você. Oh Pai, abençoe estas famílias agora. Eu te peço, por misericórdia, por amor do teu nome, abençoe-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, e nos dê uma nova história, e nos dê uma nova vida, na presença de Jesus Cristo, o Salvador do mundo e de toda a humanidade.